Olá, vamos iniciar a quarta videoaula do curso Formação para Tutores, promovido pela UNEAD, Unidade Acadêmica de Educação à Distância da Universidade do Estado da Bahia. Nessa videoaula, nós teremos a oportunidade de conversarmos um pouco sobre a avaliação das aprendizagens, discutindo alguns conceitos fundantes da prática avaliativa. Vamos lá! Diferente do ensino tradicional, nós precisamos compreender a avaliação numa perspectiva que englobe todo o processo de ensino e aprendizagem, e não meramente uma ação pontual e estanque. Nesse sentido, temos pelo menos 3 princípios que devem nortear a prática avaliativa do professor. Ou seja, a avaliação é contínua, um processo contínuo e sistemático, ela é funcional, realizada em função de objetivos previstos, verifica se os estudantes o alcançaram e, por fim, a avaliação é orientadora, pois deve fornecer devolutiva tanto ao docente quanto aos estudantes. Nessa perspectiva, a avaliação das aprendizagens terá 3 funções chaves: diagnóstica, formativa e somativa. Vejamos cada uma delas. A função diagnóstica consiste na capacidade que a avaliação possui de levantar o nível de informações prévias do estudante em relação a um determinado assunto a ser abordado, verificando assim se existem algumas lacunas, bem como as estratégias de ensino mais adequadas para supri-las. Enfim, nos ajudar a atuar no que Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal. Ao utilizarmos as ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem, tais como um questionário com questões prévias, ou ficarmos atentos para o nível de conhecimento dos estudantes demonstrados nos fóruns de discussões, ou mesmo no chat, entre outras ferramentas, nós, na verdade, estamos fazendo uso da função diagnóstica da avaliação, ao buscar conhecer o que os estudantes já sabem sobre um determinado assunto, trabalhando assim na zona de desenvolvimento proximal e mediando os estudantes do ponto em que eles estão para onde desejamos que cheguem em função dos objetivos estabelecidos no plano de ensino. Já a função formativa da avaliação se relaciona com a coleta de informações durante todo o processo de ensino e nos possibilita uma revisão constante das estratégias de ensino utilizadas. No ambiente virtual de aprendizagem, por exemplo, nós temos diversas ferramentas para nos ajudar nessa função formativa, algumas delas até mesmo com a possibilidade de gerar notas que ajudarão a compor o processo avaliativo. Por exemplo, a atividade fórum, tarefa, glossário, questionário, entre outras, podem ser configuradas para atribuirmos notas que irão compor o processo avaliativo no transcorrer do período em que aquele curso, disciplina ou componente curricular for ministrado. Todavia, é preciso evitarmos a utilização de apenas 1 ou 2 instrumentos de avaliação, pois isso reduz em muito a possibilidade de acompanhar o processo formativo dos estudantes e, o que é pior, reproduz o modelo tradicional de ensino. Já a função somativa normalmente ocorre ao término de uma unidade de ensino e possibilita verificar se os objetivos estabelecidos de fato foram alcançados. Trata-se de um balanço final, um somatório dos vários instrumentos utilizados no transcorrer do processo, buscando conferir a aprovação ou certificação de acordo com os resultados alcançados. Entretanto, precisamos compreender que as funções diagnóstica, formativa e somativa necessitam de uma variedade de instrumentos de coleta de dados para avaliação, pois trata-se de um processo que não pode ser visto isoladamente, uma vez que faz parte do ato pedagógico, descrito por Cipriano Lucchesi, que contempla o planejamento dos objetivos, a execução e a avaliação das aprendizagens. Vejamos agora algumas recomendações pedagógicas para a condução do processo de avaliação. Inicialmente, é preciso ter clareza das expectativas esperadas para sua disciplina ou componente curricular do seu curso. Também deixar isso claro para os estudantes desde o início. Sim,
explicitar aos estudantes os critérios de avaliação. Utilize ferramentas do AVA, tais como o recurso página, ou mesmo a gravação de um vídeo ou podcast para explicar isso aos estudantes. Visto que estamos considerando a avaliação das aprendizagens numa perspectiva integral, sistêmica, nós precisamos também utilizar vários instrumentos de avaliação. Claro que devemos considerar também o número de alunos da turma e o quantitativo de tutores, a fim de equalizar o tempo que teremos disponíveis para corrigir e dar as devolutivas aos estudantes, especialmente para as atividades que exigem isso, tais como as tarefas, fóruns, glossários e wikis. Assim, deveremos elaborar os instrumentos para avaliar a partir dos objetivos de ensino que foram traçados, e não necessariamente dos conteúdos ensinados. Ao elaborar os instrumentos de avaliação, também precisamos evitar inserir armadilhas ou questões puramente dúbias, que somente servem para confundir e pouco auxiliam para avaliar se o estudante alcançou o objetivo proposto. Ademais, o critério de correção para cada instrumento deve ser claro e compartilhado com a equipe polidocente. É recomendado que, ao corrigir as questões abertas e tarefas no formato de textos em geral, que nós forneçamos devolutivas, apontando possibilidades de melhorias ou até mesmo elogiando o nível que o estudante alcançou. Tanto os professores como os tutores devem ficar atentos e evitar feedbacks com pouco significado e sem nenhuma contribuição para o crescimento do estudante. Assim, nós deveríamos evitar expressões lacônicas, tais como muito bom ou continue assim, sem acrescentar nada mais significativo. Lembre-se, os estudantes anseiam pela nossa devolutiva para nortear seus estudos. Todavia, uma palavra de cautela. Jamais utilize os instrumentos de avaliação como uma ferramenta disciplinar. Lembre-se que se trata de um instrumento de coleta de dados para a avaliação das aprendizagens e não um instrumento meramente punitivo. Para finalizar, eu gostaria de ressaltar um trecho de um artigo que escrevi em coautoria com o professor Luiz Luz, quando afirmamos que o processo de avaliação das aprendizagens deverá se constituir em uma ferramenta de retroalimentação dos mecanismos de ensino e aprendizagem, fornecendo subsídios para o docente revisar seus planos de ensino e alcançar o objetivo derradeiro de aprendizagem dos estudantes. Em síntese, verificamos nessa videoaula os princípios basilares da avaliação, ou seja, a avaliação é contínua, funcional e orientadora. Vimos também que as funções da avaliação extrapolam o simplesmente dar notas, pois contemplam aspectos diagnósticos, formativos e somativos. Por fim, observamos que a avaliação das aprendizagens não é algo isolado, pois é um componente do ato pedagógico e, consequentemente, uma ferramenta de retroalimentação dos mecanismos de ensino e aprendizagem. Certamente, a avaliação das aprendizagens faz parte do ato pedagógico e não podemos desaperceber os princípios que norteiam o processo avaliativo em nosso fazer pedagógico na educação à distância. Recomendo que leiam o texto de Susana Coelho, que subsidia essa aula, bem como o artigo intitulado Avaliação das Aprendizagens no Nível Superior. Avaliar para quê? Em que tais assuntos são discutidos com mais profundidade. Assim, bons estudos!